Fala pessoal, tudo bem? Alessandro Calilpe de volta, aqui com o nosso Papo com Jovens do canal Estandarte da Liberdade no YouTube e também no Spotify. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, vai lá, se inscreve, começa a seguir todo o conteúdo que é criado no Estandarte da Liberdade, começa a seguir também o Estandarte lá no Spotify, para você assistir o nosso programa e também os outros programas, quando estiver indo para a escola, quando estiver na academia, quando estiver em casa aí no domingo à tarde, por exemplo, chegou da igreja, almoçou, coloca lá no YouTube, Estandarte da Liberdade, começa a assistir lá, tem muito conteúdo edificante que o canal, junto com seus voluntários, criam semanalmente para ajudar a propagar o evangelho, tá bom? No Papo com Jovens de hoje, o nosso tema será Chamados a Servir. E para conversar comigo aqui hoje, eu tenho esses jovens aqui maravilhosos que aceitaram esse convite, todos eles e todas elas com seu chamado missionário em mãos, e vamos bater um papo aqui, como é que foi essa jornada de decidir para a missão, como é que foi o processo de fazer os exames, dá medo ir para a missão? Como é que é? Eu fico nervoso, eu precisei da ajuda de alguém, a minha família me apoia, eu sou sozinho na igreja e estou indo para a missão, então isso e muito mais vai fazer parte do nosso bate-papo aqui hoje. Então você que está nos assistindo ou nos ouvindo, pode deixar o seu comentário aí no YouTube, lá no boxezinho lá do chat, tá certo? Pode deixar o seu comentário talvez de como foi a sua experiência indo para a missão ou tomando a decisão de servir como missionário. Pode compartilhar uma pergunta, um comentário, pode falar, sugerir um tema para o nosso próximo episódio, sugerir convidados. Então, fique à vontade, você também nos ajuda a fazer o Papo com Jovens. Para começar, então, a nossa conversa de hoje, eu vou pedir para que os meus convidados possam se apresentar individualmente, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais de cada um deles, tá bom? Então, eu vou começar na sequência que eu já havia dito aqui para eles, que é a Emily e a Camila, em seguida o Richard e depois o Gabriel. Por favor, se apresentem agora, meus convidados. Oi, eu me chamo Emily, eu sou da ala Siqueira Campus, aqui em Aracaju, Sergipe, e eu estou saindo dia 30 de março para o CTM, vou servir na missão Portugal-Lisboa. Oi, sou Camila e sou da ala Aruana, aqui em Aracaju. E estou indo para a missão São Paulo Interlagos e eu inicio o CTM dia 27 de março. Maravilha. Olá, eu sou Richard Wagner, futuro Helder Wagner, sou aqui de Aracaju, Sergipe, da Estaca Aracaju Brasil Sul, da Ala Grajeiro 2, e eu vou servir na missão Brasil-Manaus, a melhor do mundo. Gostei. Eu entro no CTM presencial, né? Dia 27 eu viajo, eu provavelmente está chegando lá no CTM dia 28. E online, dia 20, começa meu CTM online aqui em casa. Maravilha. Boa noite, eu sou o Gabriel, sou da ala Guadalajara. Daqui a um dia você é Alder Soares, vou para a missão Brasil-Curitiba Sul e minha partida vai ser 27 de março. Maravilha. Que bênção. É um prazer ter vocês aqui, meus queridos e minhas queridas, tá certo? Vai ser um bate-papo bem agradável. E você que está em casa, você que está em casa nos assistindo ou nos ouvindo pelo Spotify, não esqueça de se inscrever no canal e de interagir com a gente aqui nas redes sociais também, Estandarte da Liberdade, tá bom? Meus queridos, maravilha. Agora se apresentaram, todo mundo já conhece vocês, estão famosos e famosas no mundo inteiro. Temos aqui uma missionária que vai servir em Portugal, uma missionária que vai servir em São Paulo, Interlagos, e dois jovens missionários que vão servir, um em Manaus e o outro em Curitiba Sul. Posso já dizer para vocês, os irmãos aí dessas localidades, que estarão recebendo jovens maravilhosos e que serão missionários e missionárias poderosíssimos, tá bom? Por favor, ajude esses jovens maravilhosos. Gente, é o seguinte, para começar aqui o nosso bate-papo, eu queria ouvir de vocês como é que foi a decisão de servir uma missão de tempo integral, tá certo? Porque, assim, pode ser que para alguns seja muito fácil.
chegou ali a idade, eu sempre tive o desejo, mando o chamado, acabou, tá na missão. Pode ser para outros que tenham acabado de entrar na igreja, tipo, o jovem se batizou na igreja com 17 anos. E aí ele vai começar, o rapaz, no caso, digamos que uma moça batizou com 20 anos, 19. E eles começam a ouvir sobre o trabalho missionário em tempo integral. Sobre o chamado a servir, né? A necessidade de pregar o evangelho. Então pode ser que para esse jovem seja mais difícil. Puxa, opa, cheguei na igreja, missão e tudo mais. Ou pode ser para aqueles que estão na igreja há muito tempo e ainda assim é desafiador deixar a família, deixar o trabalho, deixar os estudos e tudo mais. Então, temos várias possibilidades, né, na vida de um jovem, de um rapaz e de uma moça na hora de servir missão. Mas para vocês aqui no nosso bate-papo, como é que foi a decisão de servir uma missão? Foi fácil? É algo que você sempre desejou? Surgiu de repente? Foi numa aula? Foi um sonho? Foi você lendo as escrituras? Como é que aconteceu para vocês o desejo? Como é que brotou o desejo e a certeza de que você iria servir como missionário em tempo integral da igreja? No meu caso, eu nunca tive desejo de ir para a missão. Nunca tive. E também minha família sempre me apoiou nas minhas decisões. Então também ninguém nunca ficou assim, vai para a missão. Não, nunca ficou. Meus pais sempre acreditaram assim na nossa autossuficiência de fazer nossas próprias escolhas. E para mim foi assim. Nunca tive o desejo. Até em 2017 eu tirei minha bênção patriarcal. Eu tenho 26 anos, né? E eu resolvi tirar minha bênção patriarcal em 2017. E na minha bênção patriarcal fala muito sobre missão de tempo integral. Mas lá sempre lá tem uma palavra que sempre entrou no meu coração, que foi se tenho desejo. E eu nunca tive o desejo, então eu simplesmente ignorei, né? Então, em 2020, eu acabei não encontrando a minha bênção e não estava conseguindo encontrar em lugar nenhum. E a minha conta Sud também estava com um problema, não estava conseguindo ver, né? E em 2021 eu consegui achar minha bênção e aí eu li. Quando eu li aquela bênção patriarcal foi totalmente diferente de todas as vezes que eu tinha lido antes. E na mesma hora que eu terminei, eu falei, pai, eu preciso falar com o bispo. Ele, o que foi que aconteceu, minha filha? Pode falar comigo. Eu, calma, pai, não é nada assim, né? Eu vou para missão. Ele, oxe, vai para missão. Falei, vou, pai. Eu vou, eu tenho desejo, eu quero ir agora. Então, foi bem rápido. Já fui logo preparando as coisas, né, para fazer os exames. Meu bispo também foi muito importante nesse processo, né? Sempre chegou junto lá para me ajudar em tudo e me incentivar, assim como os meus pais também. Foi tudo assim. Parece que foi do nada, mas eu acredito muito que foi no tempo certo. Que legal. Para mim, foi assim. Eu sempre tive o desejo, né? E desde pequeno eu sempre admirava os missionários e sempre queria ser um deles, né? Eu via os rapazes lá com a plaqueta, e aí eu queria sempre ser um deles. Só que eu fui crescendo e fui vendo as dificuldades da vida e o mundo foi propondo algumas coisas que às vezes deixa esse sentimento de missão meio que de lado, né? Mas esse desejo sempre estava realçado em mim, né? E depois meus pais contam a história de conversão deles, que foi através dos missionários. Foram os missionários que foram lá e bateram na porta dos meus pais e colocaram os meus pais no caminho correto. Eles já estavam procurando, mas colocaram meus pais no caminho correto. Então, eu pude ver o quanto a obra missionária ajudou a minha família, que eu tive o desejo, aumentou meu desejo de missão, de ajudar outras pessoas também. E com o tempo, os meus líderes, eu tive líderes maravilhosos que me ajudaram a fortalecer esse desejo. E quando você nasce dentro da igreja, você sempre escuta missão, né? E para os rapazes, é um mandamento. Aquele rapaz fiel que
tem um sacerdócio, é um mandamento para os rapazes, né? Você tem saúde, você tem vigor físico, você tem uma preparação espiritual, você é fiel aos mandamentos de Deus, você tem que servir uma missão. Então, sempre eu tive esse desejo, algum tempo foi perdendo, mas eu tive líderes e meus pais também me apoiaram muito. Meu pai não serviu missão, mas ele contava coisas para mim da missão de uma forma que parecia que ele já tinha servido, ele não serviu, né? Então ele me apoiou muito nesse quesito de missão. Eu estava lembrando, né, que você estava dando uns exemplos de como a gente. De pessoas, né? Tem gente que já sempre teve o desejo, teve gente que se batizou e ouviu sobre a missão. E eu, desde criança, né, eu tinha na minha cabeça que eu ia para a missão. Né? E eu sempre tive esse desejo. Mas depois que eu tirei minha bênção patriarcal, eu acho que eu tinha uns 15 anos, tinha lá que muitas pessoas fora deste evangelho precisam de mim, precisam da minha ajuda, precisam ouvir o evangelho. E eu ver isso só aumentou mais o meu desejo, porque qual a melhor forma de fazer isso, né? É a missão. É porque eu vou estar o tempo todo ali em serviço do próximo, levando o evangelho para as pessoas. Então, desde aquela época, eu venho me esforçando, né? E, nossa, passou rápido. Às vezes eu fico, caramba, foi um dia desse, mas é isso. Que maravilha. Compartilhe conosco aí, Gabriel, sua experiência. Ok. Sabe, em casa só tem eu e meu irmão, sabe, de membro. E foi difícil, sabe, muito difícil. Apareceu muitos problemas na minha vida, sabe, problema de toda forma. E aos 18 anos de idade, eu resolvi não ser missão, no caso, né? E com isso, eu desisti, sabe, desse sonho grande que eu tive, né? Aí o tempo foi passando, eu até me afastei, sabe, um pouco da igreja. Mas há um tempo atrás, né, no caso, eu fiz a oração, né, pro Senhor, falando para ele, pai, eu devo para a missão? Depois de 2 dias, o irmão me convidou, sabe, para ir para igreja novamente, né? E eu fui, né? E com isso ele me perguntou, né? Gabriel, você quer essa missão? Aí eu falei, né? O que minhas dúvidas, né? E o que ele me falou foi algo realmente que foi Deus, sabe, que estava com ele. E o que me motivou a missão foi, sabe? Então, acredito que a oração, ela é bem fundamental, sabe? Quando a gente ora ao Senhor com dúvidas ou perguntas, ele vai nos responder, entendeu? Então, isso é fato. Para quem está nos assistindo e nos ouvindo, olha, eu quero que vocês possam prestar muita atenção nesse episódio e no que esses jovens acabaram de compartilhar aqui. Porque em poucos minutos nós ouvimos aqui a importância de uma bênção patriarcal, nós ouvimos aqui a importância dos líderes da igreja, da família, dos membros da igreja, né, como o Gabriel acabou de dizer aí agora, e também ouvimos aqui a respeito das escrituras, né, desse desejo que nós sempre buscamos. Tá? Então, ouvimos agora de 4 jovens que daqui a pouco tempo estarão servindo como missionários e missionárias da igreja, o quão individual, o quão específico é a experiência de servir como missionário da igreja. Tá? A gente ouviu aqui de uma jovem que claramente disse que nunca teve o desejo, até que um dia, na sua bênção patriarcal, acendeu talvez um desejo, e que meio que se perdeu por ali e voltou novamente à tona anos depois. Né? Então, a gente está falando de um processo de 2017 até 2022, quando, no caso, a Emily está indo para a missão. A gente ouviu aqui de um jovem, no caso aqui do Richard, sempre na igreja, aquele negócio todo que por N razões, aquele desejo não parecia mais tão evidente, e que se evidenciou, que se fortaleceu através da ajuda dos líderes, da família. Aí vem aqui a Camila, mais uma vez, compartilhando sobre a bênção patriarcal dela, e vem aqui o Gabriel dizendo que os desafios familiares de ser um membro único da família na igreja é muito desafiador.
Sabe, Gabriel? Eu estou no mesmo perfil que o seu também. Foi a história muito parecida. Então, assim, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, talvez está se identificando com desses perfis aqui, né? Uma dessas situações. E talvez a sua história seja até um pouco diferente da deles também. Mas eu queria compartilhar com vocês aqui, os meus convidados, e com quem está nos ouvindo, uma citação aqui da última conferência geral do Elder Denelson Silva, autoridade geral brasileira, inclusive. O título do discurso dele foi Coragem para proclamar a verdade. Olha só o que ele diz, abre aspas. Ao se depararem com situações que possam fazer com que a decisão de servir missão se torne difícil, tais como abandonar os estudos por um tempo, deixar o namorado ou a namorada sem garantia de que vai voltar e que vão continuar namorando, ou até mesmo de largar o emprego. Lembrem-se do exemplo do Salvador. Durante o seu ministério, ele também enfrentou dificuldades, incluindo críticas, perseguição e, por fim, a amarga taça do sacrifício expiatório. Mesmo assim, em todas as circunstâncias, ele buscou fazer a vontade do Pai e dar glória a ele. Fim da citação. Eu acho interessante como o Elder Denelson comparou que Cristo também teve dificuldades em tomar algumas decisões. Não deve ter sido fácil para ele ir até o fim do sacrifício expiatório. É tanto que nas Escrituras diz, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Se eu puder não ter que fazer isso, Pai, mas se não, eu vou fazer. Né? Então, servir uma missão, ela é um sentimento muito, como é que eu posso dizer, intenso. Né? É uma certeza, é uma dúvida. É um medo, é uma animação. É uma saudade já pensando na família e, ao mesmo tempo, aquela empolgação de ver pessoas novas, de conhecer novos lugares. Então, é uma experiência maravilhosa. Como eu falei aqui no começo para os meus convidados, eu sou o tiozão do bate-papo. Né? Todos eles aqui são menininhos, menininhas indo para a missão. Esse ano vão completar 20 anos desde que eu entrei no CTM. 20 anos vão se completar desde que eu entrei no CTM, gente. Isso entrega muita coisa sobre minha vida. Me entrega, assim, de uma maneira muito constrangedora. Mas tudo bem. Nós estamos aqui entre amigos. Tá? E, assim, eu era o único membro da família. Minha mãe não é membro da igreja. Até hoje não é. Não tinha tanto apoio dela. Não tinha ninguém para me incentivar. Os pais separados. Já não sabia o que meu pai fazia da vida. E a liderança da igreja meio que me abraçou. Eu tive um bispo que me abraçou e me ajudou muito. Mas rapidamente brotou no meu coração um desejo de ir para a missão. Só que eu pensava, como é que eu vou para a missão e vou deixar minha mãe sozinha com o irmão mais novo em casa? Ou como é que eu vou para a missão e vou deixar o meu trabalho? Hoje eu tenho um trabalho tão bom, é o trabalho dos sonhos de 90% dos jovens. Como é que eu vou para a missão e deixar aqui a minha faculdade, rapaz? Vou interromper por 18 meses, vou voltar e vou estar atrasado no curso, e como é que vai ser a minha vida? Então são muitos sis, são muitos medos, são muitos temores, são muitas incertezas. Mas servir ao Senhor numa missão de tempo integral, ela traz tantas bênçãos, ela te traz tanto conhecimento e resiliência para suportar dificuldades da vida, que eu não sei de outra forma como seria possível. Tá? Então vocês 4 aqui, todos os outros jovens que estão com chamados na mão agora, ou preparando o chamado, estão naquela ânsia, né, naquela ansiedade de chegar a hora do serviço e tudo mais. Como é que vai ser lá? Como é que vai ser quando eu chegar lá, colocar a plaquetinha, começar a andar na rua, falar com as pessoas? Como é que vai ser? Então, o que eu queria trazer para o nosso bate-papo aqui agora, eu queria que vocês compartilhassem com os jovens que estão nos assistindo, as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, assim, o que é que você tem feito para se preparar agora, para chegar na missão o mais bem preparado possível? O que é que você mudou na sua rotina? O que é que você acrescentou no seu dia a dia que tem feito você se preparar melhor para começar o seu serviço missionário? Compartilha com a gente aí, por favor. Então, a igreja, ela dá toda preparação para o jovem, né? A igreja tem um programa que é o Pregar Meu Evangelho, que é um livreto onde você aprende coisas e ações que devem ser feitas durante a missão. Mas, para mim, é como o Gabriel falou anteriormente, a conversa sincera com Deus facilita muito, porque a pessoa que você vai estar mais próximo na missão e depois do seu companheiro, né? Ou companheira.
vai ser Deus, vai ser o nosso Pai Celestial, e tendo a companhia do Santo Espírito. Ler as Escrituras também é importante para obter o conhecimento. E eu faço aqui o quê? Todos os dias, pela manhã, tenho uma rotina. Eu acordo, leio as Escrituras e busco um discurso de algum líder geral que encaixe com aquela escritura que eu li no dia. Então, eu vou buscar um conhecimento a mais, ouvindo, né? E vendo o discurso, assistindo, para que eu possa conectar o meu conhecimento, para que, quando as pessoas, durante a missão, vier me questionar, eu possa estar preparado. Assim, eu preparo o espírito, né? E eu vejo assim que a preparação tem 4 pontos, né? Para o missionário: espiritual, físico, emocional e mental, né? Porque você vai estar longe da sua família, então o emocional vai ter que estar preparado. O físico, porque você vai ter que trabalhar andando, caminhando, fazendo coisas que normalmente no seu dia a dia você não costuma fazer, né? E o espiritual, porque você vai ter que estar uma conexão constante com Deus, para que você possa conseguir a revelação necessária para ajudar as pessoas. Porque tem pessoas preparadas para você na missão, que vai precisar só que você sente e fale para ela do Evangelho. Opa, pode falar, vai falar. No meu caso, eu sou uma pessoa que eu tenho muitíssima dificuldade com atenção. Eu tenho muita dificuldade. Então, tipo, fazer coisas assim que eu precise bastante atenção, tipo, bem regradinho, eu não consigo fazer. Então, eu recebi a bênção de ter sisters na minha ala agora. Então, eu uso isso da melhor maneira que eu posso. As sisters aqui, uma tá próxima de ir para casa e a outra acabou de chegar. Então, eu sugo todas as experiências delas. Então, eu aproveito também para tirar dias para poder ir junto com ela nos compromissos. Legal. E tem sido muito, muito, assim, incrível as experiências e também ter a oportunidade de aproveitar e pregar também, aprender no ato mesmo, porque eu funciono dessa maneira. Então, poder ir, ajudá-las, ensinar a lição para as pessoas, conversar com as pessoas sobre o Evangelho, sobre o livro de Mórmon, está sendo essa a minha preparação, porque eu sou muito assim. Se for algo assim, sentar para estudar desse jeito, óbvio, faço o que eu consigo fazer da minha maneira, né? Sobre ler as escrituras, tenho orado muito de uma forma diferente, né? Mas como uma conversa mesmo com Deus, conversar como a gente está conversando aqui, que eu não tinha esse hábito. Então está sendo muito especial poder se preparar dessa maneira, junto com as sisters aqui da aula. Excelente. Sim, ele ia falar, pode falar. Vai lá, Gabriel. Quer que a Camila vá primeiro? As damas primeiro, não é isso, Gabriel? Ok, vai lá, Camila. Compartilhe com a gente. Tá. Eu tive muita dificuldade na hora de enviar meu chamado. E teve uma hora que eu tava tipo, eu não quero que eu vá pra missão. É isso, tá bom. E aí eu tava com esse sentimento, sabe? Eu tava bem triste. E no templo, eu fui em dezembro pro templo, e lá eu disse, que é o melhor lugar para receber revelação, né? E aí eu comecei a falar, né, com o Pai Celestial sobre isso, sobre o que eu estava sentindo, e eu perguntei, né, porque estava tendo muita dificuldade. E eu recebi uma revelação, assim, foi bem rápido, no tempo é muito mais rápido. Mas foi uma escritura em Doutrina e Convênio, né, e ele falou, lá nessa escritura ela falando que eu iria para a missão, sim, né, do jeito que eu li. E enquanto eu não fosse, que era para eu ajudar as pessoas que estavam à minha volta, ajudar os meus irmãos. Então, desde esse dia, eu venho me esforçando,
né? Além de tentar estudar escrituras todos os dias, que isso é bastante importante, né? O presidente de missão estava até cobrando, está estudando livros novos todos os dias. E o pregar meu evangelho, eu estou me soltando a cada dia para conseguir ajudar as pessoas que estão ao meu redor, meus amigos, meus familiares, ajudar na obra missionária, na minha ala, né? E nos meus chamados, para já começar a me acostumar com isso, né? Porque a missão é isso, a gente esquece de nós e vive a serviço do nosso próximo. Então, eu venho me esforçando todos os dias, não é tão fácil, mas é isso que eu estou fazendo para me preparar. Maravilha, ótimo exemplo. Assim como o Wagner, né, a Emily e a Camila falou, né, o pregar o evangelho, né, é realmente muito bom, né. Uma coisa que o meu presidente da estaca falou, né, o presidente Paulo, né, aliás, ele falou que eu devo comer esse livro, sabe? Devo comer ele todos os dias, esse livro, no caso, para mim ficar bem afiado e chegar no campo um profissional de verdade. E também, uma dica, sempre é bom sair com os missionários, entendeu? Os missionários, eles são um exemplo muito bom. E são pessoas muito desenroladas. E que realmente qualquer tipo de problema, eles estão lá, entendeu? E também uma coisa que ajuda muito, esse evento aqui, ó. São muito bons, de verdade. Eles são padrões que devem seguir, sabe, na missão. De até a hora de dormir, entendeu? Dormir, comer essas coisas, entendeu? E realmente é isso aí. Ô, Gabriel, compartilha o nome dos livretos, porque pode ser que alguém esteja nos ouvindo pelo Spotify e não viu você mostrando aí as imagens. Porque um é padrões missionários para Jesus Cristo e o outro é padrões missionários para... É a mesma coisa, entendeu? Excelente, excelente. Você fala só para o seu pré destaca, viu, Gabriel? Que ele mandou você comer o livro de Mormon aí. Pergunta, presidente, eu posso pelo menos comer com um suco de lado, pelo menos para ajudar a descer a página, porque... Brincadeira, seu presente de destaque é um homem maravilhoso. Como eu falei para você, ele foi meu primeiro amigo na igreja. É um homem que eu amo demais aqui mesmo, certo? Gente, quem está nos assistindo e nos ouvindo, viu aí, nós temos jovens maravilhosos e tem muitos e tem milhares de outros aí espalhados nas suas alas e estacas aí. Eles falam sobre a rotina de escrituras, a oração, né? A preparação de sair junto com os missionários quando tem essa oportunidade, de mudar um pouco da rotina. Eu acrescentaria aqui também o fato das questões mais, como é que eu posso dizer assim, temporais, o aspecto temporal da missão. Por exemplo, a jornada de um missionário, de um elder, de um assista, é muito rigorosa fisicamente. Você acorda cedo, porque tem uma sequência de tarefas que você precisa cumprir, estudar, né, individualmente, estudar com um companheiro, você precisa se exercitar, estudar uma outra língua, caso seja necessário, planejar o seu dia, falar sobre as famílias que você vai estar visitando. Então, existe toda uma rotina de um missionário, de uma missionária que precisa ser observado. Então, para mim, por exemplo, acordar todo dia 6:30 da manhã foi difícil, porque eu não tinha esse costume. Eu estava de boa, tranquilão, achando que assim, no dia que eu for designado, colocar a plaqueta, de repente o meu corpo vai se transformar. E eu vou acordar todo dia cedo, eu vou andar feito um camelo no deserto, não vou cansar, vai ser assim, maravilhoso. E não é assim, sabe? Não é. Por exemplo, eu sei que vocês jovens são muito ligados na tecnologia hoje em dia, os jogos, videogame, computador, rede social. Então, parece que a gente se exercita menos cada vez mais, né? Está mais conectado virtualmente do que presencialmente. Então, talvez iniciar uma rotina de acordar cedo, né? De se alimentar melhor, sabe? De fazer caminhadas, exercícios físicos, porque isso vai ajudar, porque não é fácil, não é fácil, é uma rotina rigorosa, né? Andando, caminhando assim pelas ruas e pega ônibus e chega tarde e planeja, sabe? E tem que lidar com frustração. Você está lá ensinando aquele pesquisador que você ama, que você adquiriu aquele amor genuíno pela pessoa. E de repente você chega um dia lá e ele diz assim: muito obrigado, sister, muito obrigado, Elder, mas nós não gostaríamos mais de receber vocês em nossa casa, sabe? Não é só um não que está sendo dito, é uma interrupção de algo que você, como missionário, começou a desenvolver na sua mente e no coração, de que aquelas pessoas estariam daqui a pouco sentadas na igreja como membros da igreja. E aí, de repente, você se depara com uma rejeição da pessoa por N razões. Alguém foi lá e falou alguma coisa, ela achou algo na internet, a família não deixa, é um casal, o marido não concorda e a esposa queria. Então, são várias vertentes que podem gerar essa frustração. Então, essa preparação emocional também é extremamente importante, tá?
lidar com a distância da família, tá bom? Isso é um dos, hoje em dia, né, falando nos nossos tempos atuais, com os desafios emocionais cada vez mais evidentes, a depressão, a ansiedade, a angústia, então é algo que precisa ser trabalhado pelos jovens também, tá certo? Não é fácil, tipo, você recebe o chamado, tem aquela empolgação do chamado. Puxa, eu vou para a missão, vou para Manaus, vou para São Paulo, vou para Curitiba, vou para Portugal, estou muito animado. Mas quando você se depara no aeroporto e você olha todo mundo ficando para trás, aí você olha assim, vixe, pai, eu tô sozinho agora, olha. Eu pensei que meu pai e minha mãe vinham junto. Vi, rapaz, eu pensei que meu namorado e minha namorada ia ficar lá me assistindo na missão. É? Não tem mais. Então, esse tipo de situação ela precisa ser trabalhada emocionalmente, intelectualmente na sua vida, mas com a certeza de que o que você está indo fazer é um serviço de Deus. E ele vai estar com você diariamente, a partir do momento que você se prepara e se mantém digno e digna para poder ter essa companhia constante. Então, isso é muito importante que seja dito aqui agora, tá certo, gente? E aí, outra coisa aqui que eu queria trazer para vocês, antes disso, deixa eu fazer aqui um parêntese para falar diretamente agora para os nossos jovens que nesse momento não têm o desejo de servir missão, tá bom? Primeira coisa, eu gostaria que você soubesse que se você não tem nenhum desejo de ir para a missão nesse momento, isso não é um pecado. Primeira coisa, não se sinta um pecador por não ter desejo de servir uma missão. Isso é importante, tá certo? O desejo precisa ser adquirido. Ele não vem, às vezes, ele não vem automaticamente. Ele não vem pelo fato de você ter nascido no Evangelho. Ou ele não vem pelo fato de alguém chegou para você no ouvido e disse, vai para a missão? Ah, beleza, eu vou para a missão. Não é, nem sempre é assim que funciona. Então, se você tá nesse estágio da vida, nesse momento, de não ter o desejo, calma. O Wagner até compartilhou algo aqui. O Richard, desculpa, é o De Wagner, né? Até compartilhou aqui. Tipo, ele teve um momento da vida que não tinha mais aquele desejo aparente. E aí, conversando com os líderes da igreja, com a família, talvez frequentando as atividades, ajudou a recuperar e crescer o desejo no coração de servir uma missão. E isso é maravilhoso. O Gabriel disse aqui de maneira muito honesta, muito transparente, que estava na igreja com aquele desejo, só acontecer desafios na família, e ele disse: não, não, isso aqui não é para mim, não. E acabou meio que se afastando do evangelho, não foi isso, Gabriel, que você comentou? Mas que graças à ajuda de membros da igreja, tá aí. Hoje nós temos um rapaz que está indo daqui a pouco para servir como missionário. Isso porque foi ajudado por um membro, pela família, pelo líder da igreja, pelo bispo, pelo presidente da estaca. Qualquer um de nós pode ser uma bênção na vida de alguém, certo? Nós só precisamos estar lá prontos e só precisamos poder ajudar e ter o desejo de ajudar da maneira que nós podemos, numa conversa, numa mensagem de texto, no WhatsApp, pelas redes sociais e tudo mais, tá bom? Então, se você hoje não tem o desejo de servir uma missão, calma. Não está tudo perdido. Calma, meu filho. Calma, minha filha. Está tudo bem. Está tudo tranquilo. Mas nós aqui convidamos você a buscar esse desejo. E como que você vai adquirir isso é uma maneira muito particular sua. Pode ser que não seja igual à maneira da Emily. Pode ser que não seja da mesma forma que o Gabriel teve, ou que eu tive. Mas se você buscar, o Senhor promete que nós vamos achar. Né? Aquele que bate, a porta vai ser aberta. Se está buscando, vai realmente ser concedido, tá bom? E é isso que a gente quer deixar aqui o nosso sentimento para você que está nos acompanhando, falando esse papo bem gostoso aqui, bem agradável sobre servir a missão. Gente, basicamente nós estamos caminhando aqui para o final do nosso bate-papo. Eu sei, vocês já estão tristes, né? Eu também estou triste. Queria que pudesse ficar uns 3, 4 dias aqui conversando com vocês. Mas o que é que você, digamos que chegasse agora nesse momento na sua frente uma moça ou um rapaz dizendo assim, o que é que você diria para mim sobre servir a missão? O que é que você, que conselho, que palavra, o que é que você compartilharia comigo a respeito de servir como missionário de tempo integral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? O que é que você falaria para esse jovem nesse momento? Eu acho que eu só vou replicar o que você mesmo me disse anos atrás. Não sei se você vai se lembrar, Alessandro, mas anos atrás você mesmo me falou que o jovem que não quer servir missão, ele só vai para dar trabalho. Você falou isso pra mim, então eu falei assim, nossa,
Então não vou nem tentar. Eu acho melhor eu buscar o desejo para eu poder ir. Mas eu compreendi o que você tinha tentado me dizer entre linhas, que era busque o desejo. Se você não tem o desejo, não fique forçando algo, porque Cristo ele não quer isso de você. Ele não quer nada forçado. Ele é amor. Então, o amor ele não é forçado. O amor ele vem de dentro, né? Então, busque, faça suas coisas normais, vá à igreja, busque sempre ter uma semana digna para poder tomar o sacramento no domingo, faça sua oração diária, leia as escrituras, esteja em harmonia com as pessoas ao seu redor. Essa é a maior preparação para que a gente tenha o desejo em subir uma nova escada da nossa vida rumo à presença do Pai Celestial. Maravilhoso, excelente. Tá todo mundo esperando um pelo outro aí, né? Tá bom, então deixa eu organizar aqui então o bate-papo. Vamos lá, Camila, Gabriel e depois o Richard. Tá, para mim, é uma honra poder servir uma missão. Ser representante de Cristo é uma oportunidade única que a gente tem na vida, né? De crescer espiritualmente, de estar mais próximos dele, de conhecer melhor, de perto, Cristo. E de poder ajudar outras pessoas. E ter experiências incríveis, eu sei que eu vou ter. Mas que eu sei que a missão não é fácil, que não é férias, que não estou indo conhecer outro lugar. Eu lembro que na minha última aula de preparação missionária, o professor disse: a missão tem que ser difícil. Se não for difícil, tem alguma coisa errada. Então, eu estou indo, sabe, com isso em mente. Eu sei que vai ser maravilhoso, mas que vai exigir muito trabalho. Então, eu estava estudando pregar o evangelho, né? E tinha uma frase lá: esqueça de você e vá trabalhar. Então, todos os dias eu penso nisso, né? A missão é isso: esquecer de nós e trabalhar. Excelente. Só antes de você comentar, Gabriel, essa partezinha que a Camila acabou de compartilhar, está no programa Evangelho, é uma frase do presidente Hinckley, né? Que isso aconteceu com ele. O presidente Hinckley foi um dos presidentes da igreja e ele estava na missão escrevendo para a família: pai, não dá, acho que eu vou voltar para casa, não sei, não é isso. E o pai dele respondeu a carta e disse: filho, esqueça de si mesmo e trabalhe. Mudou completamente a maneira dele de pensar e finalizou a missão e foi um dos presidentes da igreja, né? Então, obrigado por ter trazido esse ponto, Camila. Isso mostra também que nós não estamos, não é exclusividade nossa de ter desafios, de ter medo. Tivemos um jovem aí que tinha esse mesmo medo, vontade de voltar para casa, e aí se tornou o presidente da igreja, se tornou um profeta. Então, acontece com cada um de nós, tá certo? Os desafios, as bênçãos fazem parte da vida de cada um de nós que estamos aqui nessa terra. Vai lá, Gabriel, meu amigo. Acredito que todo jovem ele tem uma fogueira apagada no coração, né, em relação à missão. E ele mesmo tem o poder de acender essa fogueira, né? E foi o que aconteceu comigo, sabe? Uma certa pessoa, né, veio até mim, né, e me deu a motivação de acender essa fogueira, sabe? E acredito que se uma pessoa tem dúvida de uma missão, ela tem que perguntar, sabe? E procurar, e fazer orações. Porque eu acredito que se ela fazer oração de modo sincero, como o Wagner falou, né? O Alder Wagner, sei que ela vai ser respondida. Excelente. Antes de iniciar a minha fala, eu quero agradecer a estar presente nesse bate-papo. É muito bom estar com vocês. Sucesso para a Emily lá em Portugal, para a Camila lá em Interlagos, para o Gabriel lá em Curitiba. Sei que vocês vão fazer uma ótima missão. Valeu, Calipo, aí, para mais uma vez estar batendo papo com você. E o que eu diria é que para não ter medo, porque a obra do Senhor ela está avante. E se você quiser estar à frente do exército, estar à frente desse trabalho maravilhoso que
é a obra do Senhor, você tem que estar em sintonia com Deus e buscar realmente obter esse sentimento de servir ao Senhor. Porque o campo está aí branco para ceifa e jovens como nós que temos uma mente boa, um físico bom, tem que estar servindo ao Senhor. Não é fácil você deixar sua família, os estudos, tudo para trás para servir ao Senhor em 2 anos, em 1 ano e meio. Não é fácil, mas as bênçãos virão depois. E se você conseguir ouvir a palavra dos seus líderes, por mais que seja chato ouvir líder o tempo todo, dando sermão e conversando, mas eles estão aí para te ajudar. Converse com seus familiares, porque eles têm coisas boas para falar com vocês e realmente vamos trabalhar, vamos buscar, vamos ajudar pessoas, porque viemos ao mundo para transformar o mundo. E só transformamos o mundo com o Evangelho. Então, o Evangelho tem que ser proclamado a todos. Maravilhoso. Gente, vocês que estão nos assistindo aqui, que acompanharam essa conversa, esse bate-papo, viram aqui o nível dos nossos jovens, né? Vocês aqui são muito mais bem preparados do que eu era quando estava saindo para ser um missionário. Então, a expectativa e a nosso desejo, a nossa ansiedade é de que vocês são já missionários muito mais bem preparados do que eu era na minha época, tá bom? Então, eu quero agradecer muito cada um de vocês que está aqui. Você que nos assistiu, que está nos assistindo ou está nos ouvindo, por favor, se inscreve lá no canal, acompanha o conteúdo do canal Estandarte da Liberdade, no Spotify, no YouTube. Tem muita coisa sendo criada, conteúdo sendo criado para proclamar o Evangelho e para fortalecer a fé das pessoas. Tá bom? Eu quero chegar ao final do nosso bate-papo, então, queria compartilhar algo com vocês, especial os 4 que estão aqui, mas para quem está nos assistindo e está nos ouvindo. É o seguinte, gente. Primeiro, não, antes disso, eu tenho uma pergunta indiscreta, uma saia justa, tá certo? Alguém aqui dos 4 tá deixando namoradinho ou namoradinha esperando, ou tá todo mundo livre, sinal verde? Como é que tá aí a situação? Camila, ninguém, né? Camila, Emily também já balançou. Richard também não. Gabriel, namoradinha, ninguém, né? Livres, tá certo? Preste atenção nisso. Daqui a 18 meses e 24 meses, vamos ter 2 rapazes e 2 moças maravilhosas voltando da missão. Então, preste atenção nisso. Passou o momento de saia justa. Próximo momento. Vai ter um momento na missão de vocês, os 4 aqui, que está nos assistindo ou nos ouvindo. Vai ter um momento na missão de vocês que vocês vão descobrir, ou pelo menos ter a certeza, por que que você foi designado para aquela missão. Tá certo? Nesse momento, talvez não faça tanto sentido. Por quê? Por que Curitiba? Puxa, Manaus? Caramba. Portugal, meu irmão, como é que uma coisa... São Paulo, Interlagos? Mas por que Interlagos? Um pedaço de São Paulo? Talvez não faça sentido. Vai chegar um momento da sua missão que você vai adquirir o sentimento e você vai ter a certeza de agora eu sei por que eu estou aqui. Agora eu sei por que é que o Senhor me enviou para este lugar. E essa experiência é maravilhosa. Eu queria que você pudesse, nesse momento, quando você tiver essa experiência, ou se já teve, pudesse anotar no seu diário, mas que você pudesse lembrar com muito carinho, porque eu lembro da minha. Eu lembro exatamente onde eu estava, a casa que eu estava, com quem eu estava, falando sobre o quê. Para vocês verem como isso é impactante. Então vai ter um momento que você vai entender, tá certo? Agora eu sei por que é que o Senhor me mandou para este lugar, no meio dessas pessoas, para falar sobre o Evangelho com esses aqui, com esse companheiro, com essa companheira. Essa experiência é maravilhosa. Guarde ela no seu coração, por favor. Eu não sou ninguém para dar conselho, mas eu sugeriria que você guardasse isso quando chegar esse momento para você. É especial demais esse momento. Segunda coisa, tem uma frase que foi me dita quando eu estava na missão que me ajudou muito, eu sempre repasso isso. O que é bom a gente repassa, né? Ninguém guarda só não. É uma frasezinha, aquele negócio de a gente vê nas redes sociais, sabe? Autor desconhecido, ninguém sabe quem foi que criou a frase, mas todo mundo passa aí, tudo mais. A frase é a seguinte: você vai ter 24 meses, você vai ter 2 anos ou 1 ano e meio para sentir saudade dos seus familiares e amigos. Mas
você vai ter uma vida inteira para sentir saudade dos 2 anos ou daquele 1 ano e meio. Tá entendendo? Isso mudou a minha perspectiva da missão. Puxa vida, porque tem dia que você estava lá e eu pensava na minha mãe, sozinha. Eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Minha mãe está lá sozinha, precisando de mim. E eu estou aqui andando nesse sol aqui, ó, ninguém quer me ouvir, sabe? Sabe aqueles dias assim que você tem aquele DR com você mesmo, né? E aí eu pensava assim, puxa, mas chega um momento que passa. E depois que eu voltei para a missão, até agora falando com vocês, quando eu lembro de alguns momentos da minha missão, é uma saudade assim tão excruciante no coração que eu fico, puxa vida. Já faz, como eu disse, vão fazer 20 anos desde o dia que eu cheguei na missão esse ano. E eu lembro do rosto das pessoas, do semblante, eu lembro das ruas, eu lembro do cheiro. Tem lugar que eu tô andando aqui, ó, eita, o cheiro de Betim, minha primeira área na missão. Olha só o negócio como é forte na nossa vida, tá certo? Então, esqueça de si mesmo e vai lá e sirva as pessoas, certo? Terceira coisa e última. O sucesso da sua missão, ele não vai ser medido pela quantidade de pessoas que são batizadas durante a sua missão, tá bom? Você não tem que completar uma lista de quantidade de pessoas batizadas. Não é assim que funciona. O sucesso da sua missão, na verdade, ele vai ser medido pelo fortalecimento do seu testemunho e da proximidade que você adquiriu com Jesus Cristo. Você vai se ver como uma pessoa mais próxima de Cristo. Você vai se ver como uma pessoa que tem atributos mais semelhantes ao do Salvador Jesus Cristo. E é através desses índices que o sucesso da sua missão vai ser medido, tá bom? Então, meu querido Richard, muito sucesso lá em Manaus, meu amigo. Sirva com todo o coração, ame aquelas pessoas, você vai ser um missionário maravilhoso. Meu amigo Gabriel, aproveite o seu tempo como missionário em Curitiba Sul. Ame o povo de Curitiba, ame as pessoas, ame os membros, ame os pesquisadores, ame seus companheiros, tá certo? Vai ser uma experiência maravilhosa. E eu posso compartilhar que o Pai Celestial vai tomar conta da sua mãe. Fique tranquilo, ele vai cuidar dela, tá bom? Camila, minha querida, ame lá o povo de Interlagos, da sua missão em São Paulo, tá? Ame suas companheiras, seja paciente com elas, bata a porta, sabe? Se divirta, cante. No meio das frustrações, coloca os joelhos no chão, ora para o Pai Celestial, pede forças, acorda no outro dia e vai-se embora. E continua o trabalho. Vocês vão ser missionários maravilhosos, eu tenho certeza disso. Sou grato pelo seu exemplo, sou grato pela honestidade e quão verdadeiro vocês foram aqui nesse bate-papo, compartilhando com isso. Tenho total certeza que vai abençoar a vida de milhares, de centenas de jovens que vão estar assistindo ou nos ouvindo na hora de tomar suas decisões de servir uma missão. Tá bom? Muito obrigado, gente. Você que nos assistiu, nos ouviu, se inscreve lá no canal Estandarte da Liberdade, segue a gente no Instagram, segue a gente no Facebook, segue também lá no Spotify. Todas as semanas, conteúdo sendo criado para poder pregar o evangelho para todo mundo através das mídias sociais. Camila, Richard, Gabriel, eu acho que a Emilyzinha teve algum problema com a conexão. Muito obrigado, um abraço forte para vocês, uma ótima semana. Você que está nos assistindo, próxima semana, quarta-feira que vem, Papo com Jovens, 8 da noite, na hora de Brasília, no YouTube e no Spotify. Um abração para todos. Tchau, tchau. A gente se vê depois.